Deixa eu colocar a Juliana Soares aqui na tela. Vou pedir para a Juliana abrir a imagem para a gente começar o nosso trabalho, a nossa resenha aqui. Tá aí o Dino, grande performance, com todos os integrantes ali do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele vai estar até passando o microfone agora e vamos conversar com a Juliana Soares, a professora Juliana, que é vereadora pelo PT na cidade de Americana. Seja bem-vinda, Juliana. Trabalhando muito aí em Americana, como é que estão as coisas? Você vai falar muitas coisas que você está fazendo, mas antes eu quero te saudar aqui com todo carinho. Seja bem-vinda ao Giro das 11. Obrigada, Conde. Obrigada. Primeira vez participando do Giro das 11. Eu que só via de casa enquanto fazia o almoço para a Joana ir para a escola. Para mim é uma honra participar aqui com vocês. Muito bom te receber também. Juliana Soares, que é conhecida como professora Juliana, né? Foi eleita, inclusive, desse modo em Americana. Juliana, você comentou sobre um evento que acho que você que estava organizando aí na Câmara Legislativa de Americana e que foi impossibilitada de receber as pessoas dentro da Câmara. Explica para a gente o que aconteceu, essa denúncia que você faz aqui, porque afinal de contas a Câmara é do povo, né? Exatamente. A gente, na verdade, é importante fazer uma contextualização, né? A Câmara de Americana ela tem 19 vereadores, 3 mulheres e uma mulher de esquerda como única mulher da esquerda eleita, né? Sua primeira mulher eleita pelo Partido dos Trabalhadores. Então a gente faz oposição ferrenha ao prefeito Chico Sardelli, a gente está discutindo uma porção de coisas grandiosas, sérias, complexas, múltiplos poderes envolvidos nessas tomadas de decisão. E aí, tudo aquilo, né, Conde? A gente fez um primeiro papo, eu acho que no comecinho do ano passado, 2022. Então, dentro daquele contexto, muita gente falava assim, não, quando o Lula se eleger de novo, vai mudar o espectro, né, de relações e o clima, e vai ficar tudo mais tranquilo. E, na verdade, o que eu tenho visto ali é justamente o oposto, até porque os resultados do presidente Lula, desse governo federal que está trabalhando desde o começo do ano, eles estão vindo muito rapidamente até, né? As coisas estão sendo reconstruídas muito rapidamente e o que sobra para a galera do ódio é realmente voltar às narrativas que fomentam a polarização, que fomentam o discurso de ódio e a gente acaba absorvendo, né? A gente acaba sendo alvo, na verdade, desses ataques. E eu acho que mudou muito de lá para cá. A gente fez um mandato muito produtivo nos 2 primeiros anos, com diálogo com a prefeitura, conseguindo a aprovação de alguns projetos importantes, ao mesmo tempo fazendo oposição com autonomia, com independência. Mas do ano passado para cá, o que a gente está vendo é uma grande resistência. Nesse dia que você citou aí, esse fato que eu vou narrar bem rapidamente, mas eu acho que ele é muito ilustrativo do momento que a gente está vivendo, embora a gente tenha aí a eleição do Conselho Tutelar vindo com um sinal interessante de retomada da participação das pessoas, de valorização, né, desse momento para se eleger Conselho Tutelar, eu acho que o momento que a gente viveu na semana passada na Câmara de Americana, pela manhã eu recebi um grupo de estudantes, a princípio era um grupo menor, no final era um grupo que não ia ser comportado naquele espaço pequenininho de gabinete, e ali na Câmara há um protocolo de se avisar com 5 dias de antecedência para se usar esse plenarinho, né, que é um espaço alternativo ao plenário, e as pessoas, qualquer cidadão pode fazer a reserva, eu como vereadora posso fazer a reserva, já fiz reserva em outros momentos, mas na terça-feira especificamente a gente acabou usando, sem conseguir fazer a reserva antecipada, porque o número nos surpreendeu, de estudantes, e eu nem revelei nome de instituição, porque eu estou tentando proteger realmente os profissionais que estão envolvidos, e a gente entrou no plenarinho, porque ele estava aberto, porque era dia de sessão e não havia atividade, e a Câmara, através da assessoria da presidência da Câmara, tentou interromper por 3 vezes a atividade, solicitando que a gente interrompesse a conversa, né, que era uma espécie de aula mesmo, porque eles têm atividades no currículo que são voltadas para a cidadania e participação social, e a gente acabou tendo que concluir do lado de fora, né, da Câmara, porque não dava para usar o plenarinho por uma questão burocrática, e é isso que eu queria chamar a atenção, né, uma questão burocrática protocolar se sobrepondo ao espírito de uma casa de leis, que é uma Câmara Municipal, né, especialmente numa atividade com estudantes. Então, eu achei, assim, desproporcional e no período da tarde, Conde, só para fechar esse assunto,
a gente teve a imprensa aqui na cidade colocando coisas absurdas, do tipo excursão à Câmara, né? Excursão à Câmara gera advertência, e por fim não era uma advertência, porque uma advertência tem que passar pelo Conselho de Ética, né? A Comissão de Ética da Câmara precisa estabelecer que isso é a sanção devida para cada situação. E aí foi uma coisa por e-mail, foi uma coisa Você teve torta. uma advertência? Você recebeu? Eu recebi, é isso que eu estou te dizendo. Não foi bem uma advertência, porque para me advertir você tem que dizer que está me advertindo, você tem que usar o verbo advertir. Mas o que eu recebi, na verdade, foi uma solicitação, né? E o verbo solicitar é outro contexto. Mas o que interessa dessa história é como que a narrativa é vendida, né? Então, nosso mandato, que já tem pouquíssimo espaço na imprensa local aqui na cidade, por razões óbvias, né? Nós temos uma prefeitura aqui que é do PV, mas que não é bem o PV da federação, né? Em outros estados ou a nível federal. Então, nós temos uma prefeitura aqui que fez campanha, inclusive campanha com altos indícios de irregularidade para o Bolsonaro e para o Tarcísio, né? Deixa eu aproveitar, te interromper e te perguntar o seguinte: a prefeitura aí é do PV, é da federação, que é com o PT, não é? PV, Isso, PT perfeito. e PCdoB, E não é PCdoB. isso? Isso, perfeito. É uma Mas prefeitura, teoricamente, tecnicamente, de esquerda. tecnicamente, Por mas na que não é prática na é prática? porque não, nunca foi, né? Eu acho que assim, durante os 2 primeiros anos de mandato da prefeitura, do meu mandato, já havia muito claro um projeto que é um projeto que não é um projeto progressista, minimamente, porque é um projeto que investe em terceirizações, porque é um projeto que investe em concessão, por exemplo, de tratamento de esgoto, né? Terceirização de cadastro único, de serviços importantes, com aquele sentido de diminuir custos da folha de pagamento, né, do servidor, mas aí, por fim, você tem aquele recurso sendo investido em contratação de mão de obra, só que com uma terceirizada. E aí você tem gestão compartilhada no hospital municipal, tem todo um lance aí que já demonstrava, é evidente, nunca foi uma prefeitura, uma administração progressista. E de lá para cá a gente tem um recrudescimento desse perfil conservador, né? A Americana em si é uma cidade conhecida por seu perfil conservador, embora a gente tenha eu acho que nós estamos vivendo hoje um momento diferente, onde até acho que o nosso mandato tem feito bastante esse caminho, ajudado a pavimentar um caminho, que é construir para a esquerda, que é construir para o campo progressista uma condição um pouco mais favorável para a disputa política, né? Então acho que a gente está conseguindo construir isso. Mas o fato é que hoje nós não temos um PV, uma administração, Chico Sardelli, que está em consonância com o que de fato é uma federação ou deveria ser. Então eu brinco que esse negócio de federação deu muito certo em alguns lugares para algumas finalidades, mas nós aqui no interior, onde vai dar um trabalho danado, porque ele vai Olha que sair do situação, PV. situação curiosa, que talvez demande até não uma intervenção, mas um debate, pelo menos, né? No âmbito dessa federação. Agora, você falou que pode até estar de saída do PV, isso pode Não, acontecer? já circulou, já está dito para a imprensa, né, local, que sim, há uma intenção de sair do PV, mas não está definido, enfim. Eu acho que, na verdade, assim, pouco vai Juliana, alterar o destino, né? você é a única vereadora de esquerda numa Câmara com quantos vereadores? 19. 19. Comigo, 19, é. Você é a única de esquerda? Eu sou a única de esquerda, eu sou a única de esquerda. Você tem mais um ali que faz um trabalho, né, de oposição, que eu avalio que é um trabalho que tem a sua dignidade, que tem o seu papel, mas aí em algumas pautas, né, pautas que são problemáticas com bases eleitorais religiosas, aí há uma certa resistência, né? Eu brinco muito, inclusive, com esse colega de trabalho, eu falo, cara, acho que você está no lugar errado, porque é preciso valorizar, né? Esse trabalho independente, trabalho que cumpre mesmo o papel de mandato legislativo, é importante valorizar, já que a gente tem uma situação assim tão caótica, né, e esvaziada em geral. Olha, eu posso estar falando aqui com a futura prefeita de Americana, viu, gente? O Beto Silva está dizendo aqui, Juliana, como foi a votação do Conselho Tutelar aí na sua cidade?
Eu sei que você sabe desse processo e foi tudo bem, transcorreu, teve boa votação, assim, o povo se mobilizou, houve uma campanha no sentido de levar as pessoas para votarem nos conselhos tutelares que são importantes. Quantos conselhos tem a Americana? Um, né? Aqui tem um só, né? Então são 5 conselheiros. Nosso problema aqui é que o nosso número de habitantes ele já dá a possibilidade de termos 2 conselhos. E infelizmente nessa gestão não houve nenhum tipo de passo sério no sentido de discutir, de implementar um segundo conselho. Então já começa por aí, né? Porque aí as pessoas falam: ah, mas o conselho tutelar não funciona, mas qual que é a condição para o conselheiro tutelar trabalhar? Então tem esse aspecto. A eleição de ontem, Conde, nós tivemos um aumento de 17,4% no percentual de eleitores que votaram em relação a 2019. Eu, inclusive, em 2019, participei da disputa do Conselho Tutelar. Então, eu sei bastante sobre isso, é uma coisa que é uma pauta muito forte dentro do mandato, questão de direito da criança e do adolescente, e a gente sabe o quanto é importante eleger o conselheiro tutelar que tenha um compromisso, que não veja aquilo como uma profissão, né, ou como um trampolim para a atividade política parlamentar, seja ela qual for, né? Mas a gente sabe que isso é uma realidade. A gente teve um aumento expressivo aqui. Nosso mandato fez a sugestão para a prefeitura colocar o transporte público gratuito. Eu, como vereadora da oposição, tenho que dizer isso, mas honestamente eu sei que não é um pedido da Juliana que foi atendido, né? Eu acho que foi uma avaliação da própria administração, mas a gente fez esse movimento, inclusive fizemos na eleição para presidente no ano passado. E no ano passado não teve transporte público, né? Então, eu fico agora morrendo de vontade de ir lá e perguntar qual que foi, né? O que foi exatamente o critério para negar na eleição presidencial e agora implementar o transporte gratuito, que eu acho que deve ter facilitado, mas o que dificultou bastante, e era um assunto que o nosso mandato estava muito em cima, o que dificultou muito foi que mudou os pontos de votação. Então, havia uma lista anterior, era uma escola diferente de uma eleição regular, né? Então, as pessoas tiveram dificuldade, chegaram a um lugar para votar, tiveram que se deslocar para outro, mas ainda assim o número de eleitores votando ontem foi muito bom pela realidade que a gente tinha em 2019. E na composição desse conselho tutelar, que em 2019 só foi eleita uma mulher, né? Nessa última gestão nós só temos uma conselheira. Nessa eleição nós elegemos 3 conselheiras, né? Nós, assim, muito entre aspas, porque obviamente a gente não participou desse processo, senão na função de vereadora. Então fiz várias, cheguei até aí ao Ministério É porque Público. eleição para conselho tutelar, desculpa te interromper, já interrompendo, eleição para conselho tutelar não pode ter campanha, né? Não é isso? Não, você não pode fazer campanha como agente público, político, como parlamentar, por uma questão de não prejudicar as condições mínimas. Não, né, mas eu digo, os próprios candidatos, eles não podem fazer, né? No conselho tutelar você não pode ter Não, na verdade, propaganda. pode. Pode? Pode, deve, muito próximo, as regras são muito próximas de uma campanha tradicional, né? Então ele pode fazer o material dele, ele só não tem que prestar conta com que dinheiro ele fez o material, porque afinal de contas ele não recebe recurso público para isso. Então, com recursos próprios, ele faz seus materiais em rede social, é livre, né? O que não pode numa eleição de conselho tutelar? Abuso do poder religioso ou político. E aí, no meu caso, né, como parlamentar, está implícito que eu tenho uma vitrine um pouco maior, né, e uma base política, eu não posso sair abraçado com o candidato durante a campanha. Então, como cidadã, se alguém me perguntar na rua, falar, não, quem você vai votar, nada me impede. Mas é uma conduta que é vigiada, porque a gente sabe qual que é o resultado, né? Perfeitamente. Você falou que foram 3 conselheiros eleitos do campo democrático e 2 não? É isso? Não tão bom assim, Conde. Não? Falei que foi bom, mas não tão bom assim. Na verdade, nós temos 5 conselheiros e vou dizer para você que teve uma renovação de 20%. Né? Uma pessoa com um perfil bastante diferente, um perfil muito mais forjado no trabalho de rede mesmo. Eu não sei como é que está aí na sua cidade, mas veja só, aqui foi permitido que a pessoa, no primeira etapa de inscrição, apresentasse uma cartinha dizendo que ela tinha 2 anos de experiência em instituição.
E aí você fala, mas que tipo de experiência, né? Algumas experiências como, por exemplo, catequista, há que se discutir se é uma experiência que em si seja suficiente para garantir que aquela pessoa tenha o domínio básico das ferramentas para estar atuando como conselheiro tutelar, que não é qualquer coisa, né? Você tem que dialogar com o Ministério Público, você tem que dialogar com o Judiciário, você tem que dialogar com o Poder Executivo, com várias instituições, é uma rede mesmo. Então, esse aspecto da profissionalização, visto que a escolaridade exigida aqui no meu município é o ensino médio, e parece que isso é o caso da maior parte das cidades. Então, você nem sempre tem aí uma peneira inicial muito apurada, né? Essa é a minha percepção. Inclusive, aqui em Americana, a gente chegou a falar com o Ministério Público, era isso que eu ia te contar, e falar também com o CMDCA, que é quem organiza todo o processo, né? E a prefeitura falou que não, que estava tudo bem. O que a gente foi questionar? A gente foi questionar que em 2019 a prefeitura ela colocou todos os candidatos num card, num cartaz, num material, e os seus respectivos currículos, mini biografias. E essa mini biografia, o fato dela vir de uma produção de um material da prefeitura é fundamental. Por quê? Porque você tem lá 13 candidatos, a Americana tinha 13 candidatos, e a decisão da prefeitura foi deixar a comunicação de campanha exclusivamente na responsabilidade do candidato. Então, vamos imaginar, a candidata X entende que não é relevante falar da experiência dela até ali, aquele que é critério de adesão ao processo, de inscrição inicial ao processo. Então, você pode, como candidato, como você pode fazer a escolha do que você vai botar no teu material, escrever no teu material, seja no impresso ou na rede social, você pode simplesmente omitir determinadas informações que você acha que podem ser questionadas. Então, você imagina, eu tenho experiência na instituição B, e aí, de repente, você, Conde, participou naquele ano, né, naquela instituição, e aí você vê que no meu mini currículo está escrito isso. Então, é uma questão de transparência, é uma questão de ajudar, fazer com que mais pessoas tenham o conhecimento do conjunto de candidatos, e não o que pinga na rede social de cada um. Ela faz o conjunto de candidatos o símbolo do coração. O conjunto, ela é tão fofa que faz assim, o conjunto de candidatos. Professora Juliana, tira uma dúvida. O conselheiro tutelar ele pode ser reeleito assim indefinidamente? Ele pode ser reeleito. Agora, me falha na memória, assim, se tem um Se limite. indefinidamente ou se tem um limite, né? Tem um limite, eu acho que tem um limite, sim. Mas eu, pegando aqui a experiência de Americana, eu sei que teve conselheiro que trabalhou 3 vezes, né? Talvez 3 vezes seguidas? 3 Eu mandatos. vou tentar tirar essa dúvida aqui ainda durante o Se nosso alguém papo. souber, pode Se alguém escrever. souber aqui no bate-papo, por favor, diga para a gente. Deixa eu só pegar aqui o comentário do Paulo Tomás, participou muito aqui hoje da live no nosso papo com o Abdael e a Cláudia. Está dizendo, grande live, Conde, dá um caldo incomparável ao 247. Muito obrigado. Hoje está muito especial aqui, né? Pelos convidados, né? Pela qualidade dos convidados, dos temas que eles estão trazendo aqui. Professora Juliana, eu queria que você falasse um pouco da questão climática aí nas cidades, quer dizer, na cidade americana, nós estamos vendo uma situação extrema, né? Esse El Niño, enfim, mudou completamente o regime de chuvas no norte do país, no sul, no Brasil inteiro, para resumir, quer dizer, o Rio Grande do Sul sofrendo muito. É um momento mais extremo que foi já também afetado aí pela ação do homem, isso segundo os cientistas, né? Não estou dizendo aqui de cabeça. Como é que vocês estão trabalhando isso numa cidade como a Americana? A cidade como a Americana sofre também efeitos aí digamos, da desproporção, das questões ambientais, desrespeito às normas ambientais. Fala um pouquinho para a gente. Aqui nós temos uma questão bem séria. Então, assim, se falar de questão de meio ambiente, não tem como falar. Eu vou falar da questão climática, mas eu vou aproveitar a tua deixa para falar de uma questão muito importante aqui, Conde. A prefeitura tem uma proposta, está tramitando na Câmara, já foram feitas algumas audiências públicas, vai rolar mais discussão, mas há uma proposta de conceder para a iniciativa privada o tratamento de esgoto.
A eficiência do tratamento de esgoto em Americana está sendo monitorada e fiscalizada de perto, forte pelo Ministério Público através do grupo de questões ambientais. Inclusive, eles tiveram nas nossas audiências públicas. A eficiência do nosso tratamento de esgoto aqui é de 50%. Então, você tem uma captação muito alta, mais de 95%. O quebradinho eu não vou lembrar, mas ela é bem alta. E você tem uma eficiência no tratamento de 50%, talvez nem 50%, chega perto de 50%. Então, isso é muito sério. E o que há discutido aqui é que a concessão ela é a única forma de fazer o reparo que é necessário dentro do sistema, que é hoje gerido por uma autarquia, né? Então, a gente fala, é uma empresa pública lucrativa, saudável financeiramente, né? Que tem lá um conjunto de servidores públicos. A gente não tem uma situação, e isso eu fui buscar com um especialista, lógico, porque eu sou socióloga, sou professora da rede estadual, então muita coisa a gente tem que ir procurar quem está mais tempo no rolê. E aí se fala assim, a gente, né, nós de esquerda, nós temos obviamente uma questão inicial sempre muito contrária a terceirizações, concessões e privatizações. E isso é fato por vários motivos que eu não vou estender aqui, mas existe, né, dentro de uma discussão técnica, né, de especialistas, lógico, evado de princípios e valores políticos e ideológicos, tudo bem, mas existe uma discussão que diz, olha, em alguns casos dá para pensar a concessão, sim. Então, quando você está numa cidadezinha que tem que tem as contas públicas, né, que tem sua receita insuficiente, você não dá conta de fazer, você pode pensar a questão de privatizar ou de conceder, porque você tem que começar uma empresa do zero. Se de repente não tem captação, não tem tratamento naquele município, então é interessante que se faça a concessão. Aí é plausível. A Americana tem uma autarquia, né, que está aí muito bem estabelecida, mais de três décadas, né, de autarquia funcionando e funcionando bem, porém com problema de gestão que gera crime ambiental, mas isso é uma questão técnica, é uma questão de aperfeiçoar os instrumentos de gestão. E aí eu achei muito legal essa história, a gente começou a fazer essa discussão porque a gente é contrário a essa concessão, né? A gente já trouxe elementos, a gente já apontou fragilidades durante as audiências públicas, mas isso é um elemento da questão ambiental. Sobre a questão climática, e voltando à sua pergunta, o nosso mandato fez audiência pública em 2022 para discutir questão climática no sentido de trazer aqueles princípios que estão previstos na política nacional de mudança climática, que foi instituído em 2008, trazer isso para o município no sentido de vamos ver o que cada cidade, no caso Americana, o que a cidade, a gestão aqui em Americana pode fazer para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e também criar alternativas, sumidouros de carbono, né? Então, arborização estratégica, inventário de emissões, saber onde estão os grandes emissores. A gente tem a questão da coleta de lixo, né? Separação de material reciclável. A Americana tem um aterro que é privado. Esse aterro ele foi acordado, ele foi contratado. E quando ele foi contratado, havia um acordo, pasme, um acordo meio que de boca, né? Tratado em audiência pública, mas se dizia o seguinte: vamos fazer uma usina de triagem para melhorar a eficiência, né, o tempo de vida, duração desse aterro sanitário. A gente sabe que no aterro sanitário você tem a produção de gás metano, que é o segundo, se eu não estou muito enganada, assim, mais desastroso no sentido de agravar o problema do aquecimento do planeta. Então, é uma série de ações, algumas pequenas, inclusive, algumas pouquíssimo custosas, que podem compor um rol que a gente chama de política municipal ou plano municipal de gestão eficiente, inteligente, justa, sustentável, né? A nível local, porque é uma questão global, mas se você observar o que pode de fato ser feito, quem pode fazer isso é quem está nos municípios, sobretudo quem está nos municípios. Mas, infelizmente, a gente não tem da Prefeitura de Americana um sinal positivo no sentido de atender uma solicitação que a gente fez, que é a criação de um comitê para pensar essa política municipal. Secretaria de Meio Ambiente tem. Tem. Mas como todas as cidades assim do interior, elas acabam não funcionando a contento, né? É uma coisa que a gente precisa também fiscalizar,
como contribuinte, enfim, como cidadão. Bate-papo mais uma vez, Fernando Bai está dizendo aqui, opa, vamos ver. Eu não sei o que ele vai ver, mas tomara que veja, né? Querida Juliana. Adelaide Passetti, não tem limite, infelizmente. Eu fui verificar aqui, é ilimitado a reeleição para o Conselho Não tem Tutelar. limite. É uma sancionado, inclusive, pelo Senado Federal, sancionada a lei que permite reeleição de conselhos tutelares ilimitadas. Acho que só tem uma condicionante, quer dizer que o atual conselheiro se viabilize para ser colocado mais uma vez, quer dizer, isso tem que ser aceito por alguma instância que aí eu já não sei qual é. Paulo Sérgio Rangel, prefeito de Americana, apesar do PV, votou e fez campanha para o Bolsonaro. É verdade isso? Assim, na boa, na buena? Mas não é só campanha. Também, né? Não, mas não é só campanha do tipo assim, esse é meu candidato. É campanha com material na rua, cara. Com material na rua. Com material na rua. Material sem CNPJ, de ser prestação, enfim. Tem que avisar a presidenta Gleisi que faz parte dessa federação PV, PT, PCdoB. Enfim, mas coisa... Mas é aí que tá, Conde. Isso merece um debate. Vamos juntar uma galerinha a qualquer hora, porque isso precisa ser discutido, né? Para mim é inaceitável que qualquer representante do governo federal venha na cidade onde eu exerço meu mandato de vereadora, porque eu fui eleita, sem conhecimento do contexto local, e faça uma lista gigantesca de elogios a uma prefeitura que é privatizante, que é neoliberal, que é conservadora, né, que é autoritária. Então, eu falo que a gente tem um problema sério de comunicação. Eu acho que no governo, né, a gente poderia listar uma infinidade de coisas que dão essa perspectiva para a gente, mas eu acho que dentro do nosso campo mesmo, a nível de partido, a nível dessas relações mais institucionais, a gente precisa ter um alinhamento mínimo, porque agora você imagina, Conde, veja só, imagina se Chico não sai do PV e eu passar 4 anos de mandato, entende? Né, fazendo uma oposição livre, com liberdade de quem tem liberdade, né? Isso é muita coisa, né? Só quem sabe como é que funciona esse lance de base, oposição dentro de uma Câmara, sobretudo numa cidade conservadora. A gente sabe a que duras penas a gente exerce com essa independência, com essa autonomia e com essa qualidade de oposição. Nós fazemos uma oposição qualificada, né? Eu falo que eu estudo pra caramba e não vou deixar barato, entende? Então eu vou dizer, eu vou ser respeitada, né? Eu vou me fazer. Vai ter que respeitar esse mandato, tem que dialogar com esse mandato. Tem que chegar aqui na cidade e buscar entender o contexto e aí a gente avaliar junto, Conde, qual que é a redução de danos que nós vamos fazer. Porque é fato, a Americana, por exemplo, agora vai custear 100% da unidade de oncologia. O governo federal vai custear 100% da unidade de oncologia dessa cidade. Né? Foi 1 milhão para segurança. Isso é interessante a gente destacar, porque o governo federal, o governo Lula, né, não tem preconceito, ele investe na cidade, mesmo sendo, se for administrada pelo PL, por partidos de extrema-direita, faz o investimento porque pensa na população. Né? Olha, a professora Juliana é uma das grandes lideranças aqui do estado de São Paulo, ela se destaca muito. Prazer sempre te receber aqui, viu, Ju? Muito bom. Muito obrigada. Eu quero dizer aqui o seguinte, olha só, o Paulo Sérgio Rangel, os últimos comentários aqui para a gente encerrar, né? Paulo Sérgio Rangel, prefeito de Americana, apesar do PV, voltou... não, isso aqui eu já tinha lido. Paulo Tomás, se vocês têm aterro sanitário, melhor do que 99% dos municípios que usam lixão a céu aberto. Lixão que já está proibido, né? As prefeituras precisam fazer. Se tiver lixão, tem que fazer urgente digamos, a transição para o aterro, né? Ou então a extinção do lixão e inaugurar um aterro, porque está proibido isso aí. Fernando Bai está dizendo aqui, já vi, vou ter que enviar um e-mail sobre a complexa questão climática. É impossível pelo chat. Tudo bem, Fernando Bai, manda um e-mail que eu vou ler com todo o carinho, todo o prazer. Querida Juliana,
Parabéns, viu? Trabalho fantástico que você desenvolve em Americana. Continue nessa luta muito forte, que a gente sabe que você trava aí. Estamos à disposição. Quando você tiver questões aí, você sempre tem, né, importantes, eu vou te convidar também, independente de qualquer coisa que você me avise, para a gente continuar esse debate aqui importante sobre São Paulo, sobre as eleições, enfim, que nós vamos ter em 2024 também, que são municipais, e vai ser importante te ouvir sempre aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no Giro das 11. A gente se encontra amanhã, mais uma vez, aqui pontualmente às 11 horas. Beijo, Juliana! Até mais!